As luzes se apagam. O mundo está dormindo, só que eu não consigo. A primeira vez que eu tive paralisia do sono, eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Antes eu só tinha ouvido falar de amigo, de pessoas que tinham, e eu fiquei meio sem entender. Pra mim era só, sei lá, um sonho que eu tava meio acordado. E aí só depois que eu acordei eu fui me dar conta de que era isso. No começo eu tava sonhando que eu tava indo pra algum lugar que não tinha noção de onde era. O céu era escuro, era vermelho, bem vermelhão. Aí eu não sabia onde era, eu fui começando a ficar assustada e eu meio que acordei, mas eu não acordei. A paralisia do sono é uma condição onde durante o sono as pessoas não conseguem se mexer ou falar. O principal sintoma é estar consciente, mas totalmente paralisado. A pessoa também pode ter dificuldade para respirar, como se algo estivesse pressionando o seu peito, além de alucinações, como se estivesse alguém ou algo próximo. A definição mais simples que tem sobre a paralisia do sono, que era uma incapacidade temporária de se mover ou falar quando a pessoa vai adormecer ou quando ela vai acordar. Acredita-se que cerca de metade da população, durante a vida, apresente pelo menos um episódio de paralisia do sono. Eu nunca tinha escutado falar sobre isso, mas eu comecei a ter pesadelo e nisso eu abri os olhos, só que eu não conseguia me mover. Eu só abri o olho e sentia uma sensação ruim, alguma coisa em cima de mim que eu não sabia dizer o que era. E não conseguia falar nada, nem gritar, porque no momento eu tentei chamar minha mãe, nem isso eu conseguia fazer. Geralmente, quando acontece paralisia do sono, tipo, lógico, eu fico travado assim. Eu sinto como se eu tivesse vontade de gritar, mas não conseguisse tirar isso da garganta. Sei lá, eu só fico estático existindo assim no momento. E aí é bem desesperador. E eu sempre consigo ver, tipo, pessoas em volta da minha cama, assim, no meu quarto, tipo, vultos, espíritos e tal. Era sempre, tipo, 2 ou 3 pessoas, assim, em volta da minha cama e olhando pra mim fixamente, assim. Quando eu acordei, eu vi na parede como se tivesse uma pessoa me encarando. E eu fiquei assustada porque estava sozinha. Então eu tentei levantar, mas eu não conseguia me mexer, eu não conseguia gritar, eu não conseguia fazer nada. Dentro da literatura existem referências culturais de povos, porque já existem pinturas feitas em 1700, 100 anos atrás, 200 anos atrás, já se pintava essa situação de paralisia do sono. Então, várias culturas que já conseguiram definir essa paralisia do sono, eles deram nomes. Então, por exemplo, na cultura vietnamita, a paralisia do sono ela é conhecida como Ma De, que significa segurado por um fantasma. Então, muitas pessoas nessa cultura acreditam que o fantasma entra no corpo das pessoas e causa a paralisia. Na cultura portuguesa, a paralisia do sono era até o século XX atribuída a um personagem do folclore dominado Fradinho, das mãos furadas. Ele sentava em cima das pessoas durante a noite e mexia em objetos da casa, mudando as coisas de lugar. Na cultura brasileira, a paralisia do sono pode ter sido originada na lenda da pisadeira, segundo a qual, durante o sono, uma mulher lendária pisa sobre o peito da pessoa que está dormindo, enquanto esse vê tudo e não pode fazer nada. E na cultura norte-americana, eles falavam que eram os extraterrestres, os supostos causadores da paralisia do sono. Sensação de solidão. Só queria alguém aqui para poder me ajudar. Sombras ao meu lado. Não sei se é sonho ou realidade. Durante uma paralisia, se o nosso corpo entende que em algum momento ele está com perigo, ele está passando por algum tipo de perigo, ele vai tentar ativar todos os sentidos que ele puder para reconhecer esse perigo. Nesse instante,
é que a gente começa a produzir essas alucinações. Na minha primeira experiência com a paralisia do sono, eu estava dormindo na casa da minha amiga e eu acordei com ela saindo do quarto e voltei a dormir normalmente. E aí quando eu acordei de novo, eu já estava presa na paralisia e me lembro de ter um homem grande sentado do lado da cama numa mesa que não existia, comendo numa tigela de um jeito bem irritante, bem agonizante. E eu me lembro da sensação de desespero naquele momento, porque eu não sabia direito o que estava acontecendo, eu não conhecia a paralisia. E eu me lembro de tentar gritar e na minha cabeça eu estava gritando muito alto. E aí quando eu parava para prestar atenção na realidade, eu estava em silêncio, não conseguia me mexer. Aquela sensação era desesperadora. No tempo que eu era militar, né, eu tirava muito serviço de guarda. Aí nós dormíamos pouco, tipo 2 em 2 horas. Não sei se é pelo fato de eu descansar pouco, não sei. Só sei o que aconteceu. A primeira sensação foi eu acordando, eu não conseguia mexer, eu sentia uma pressão forte no peito. A respiração pesada. Eu não sei o que era uma sombra de uma pessoa. Só sei que estava lá e aquela sensação de estar sendo observado. Tinha alguém ali. Não sei se é um demônio ou loucura. Quero gritar, mas não consigo. Quero correr, mas não me mexo. Então essa pessoa começou a chegar cada vez mais perto e eu não conseguia me mexer de jeito nenhum. E conforme essa pessoa vinha, ela ia se transformando. Ela ia virando um borrão preto e aí foi virando como se fosse um monstro, assim. Ela tinha os olhos vermelhos e conforme essa pessoa, essa coisa ia chegando cada vez mais perto, ia ficando cada vez sem ar e em questão de segundos eu sentia ela em cima de mim. E não conseguia gritar, não conseguia me mexer, não conseguia fazer nada. Parecia que tinha alguém no quarto, uma sombra que vinha na minha direção. Em uma das vezes também eu sentia a minha cama afundando, como se estivesse pisando do meu lado. E você não conseguia fazer nada, assim, o desespero era gigantesco. O que causa a paralisia do sono é um distúrbio que acontece entre algumas fases bem específicas durante o sono. Elas são divididas em 5 estágios, do 1 ao 4 numeradas e o sono REM. A primeira fase do sono é um sono leve, a gente tem algumas contrações musculares, é o primeiro estágio. O segundo estágio, que é onde a gente passa um período maior de tempo, ele começa a reduzir as atividades cerebrais do corpo e começa a fazer uma redução do tônus muscular, como se a gente estivesse entrando em um relaxamento. A gente passa para a fase 3 e para a fase 4, que são fases de sono profundo. Nessa fase o nosso tônus muscular ele é quase nulo, ele é quase zero, e nossa atividade cerebral está muito rebaixada. A partir desse momento, ele passa para o sono REM. O sono REM, ou movimento rápido dos olhos, é quando ele tem um boom de atividade cerebral, ele começa a agitar os olhos de fato, de um lado para o outro, e é onde os sonhos são produzidos. O distúrbio da paralisia do sono, ele acontece entre a fase REM e o estado de vigília, que é o estado em que nós estamos acordados. Durante o sono REM, até por um quesito, por um princípio de conservação, o tônus muscular ele é zerado porque a atividade cerebral está muito alta. Quando a gente passa do sono REM direto para vigília, o nosso corpo ele desperta a consciência, mas ele não desperta novamente a comunicação com todo o restante do corpo. Então, de fato, nós acordamos, mas não sentimos com que o corpo se movimente. Meu coração acelera, tem algo chegando perto. Meu corpo não responde. Puxo o ar, mas o ar não vem. Quando eu abro o olho, não consigo me mover, não consigo gritar nem falar. Simplesmente só o olho funciona, parece. Eu não tenho certeza se era uma pessoa ou o que era, mas eu já vi uma sombra e eu realmente achei que era um demônio. Eu nunca tinha pesquisado sobre paralisia e ninguém nunca me contou sobre também. Nessa fase, ela pode vir acompanhada de alucinações, e tem alucinações hipnagógicas, que ela muitas vezes percebe objetos que não existem, coisas irreais que dificilmente são removidas pela argumentação lógica que você faça à pessoa, que são, por exemplo, clarões, chamas, raios, vultos, sombras, e tem aquelas formas definidas, que as pessoas veem monstros, ETs, demônios. Nós temos as alucinações táteis, que são aquelas de calor, frio, dor, pressão, né?
que as pessoas sentem como se tivesse algo pressionando o peito dela, alguém sentado em cima de mim. Então isso explica aqueles relatos de sonho que as pessoas se veem deitadas na cama, incapazes de se mover, mas alucinando. E tem também aqueles que relatam terem saído do corpo, estava flutuando em cima da cama e eu vi meu corpo embaixo. Eu tenho um negócio que é como se eu estivesse também às vezes me olhando de fora, tipo, como se eu estivesse num modo espectador, assim. Só que teve uma vez pra mim que eu acho que foi a mais traumática, quando tava rolando isso. Só que eu tava me forçando pra tentar sair da paralisia, pra conseguir acordar. E aí, tanto que eu forcei, eu olhei pra trás e eu consegui me enxergar dormindo assim na cama. O tempo passa, parece uma eternidade. Nada em mim funciona. Na verdade, não é possível que ela volte a se mexer enquanto a paralisia estiver acontecendo. O que a gente pode fazer, que a maioria das pesquisas apontam, é uma terapia baseada em relaxamento e meditação. O relaxamento e meditação eles vão servir para que, durante o episódio de paralisia do sono, a pessoa ela consiga se acalmar um pouco mais. Ela precisa compreender que é um processo que é benigno e que ele não vai levar à morte, por exemplo, e que ninguém vai ficar paralisado para sempre. Uma paralisia do sono pode levar segundos, pode ser muito rápida, mas ela também pode levar 5 a 10 minutos de duração. Depende muito de qual foi o contexto e de quem foi, de quem é a pessoa. Foi uma coisa que pra mim pareciam horas. Parecia que eu tava ali sufocando há horas e eu não conseguia sair e que eu ia morrer ali. O que mais me marcou dessa experiência é que quando aconteceu eu fiquei com muito medo de dormir de novo. E essa sensação era péssima. Toda noite dava minha hora de dormir, às vezes já até passava da hora e eu ficava com medo de dormir. Eu ficava muito tempo acordada pensando, nossa, eu não quero dormir para que isso não aconteça de novo. Silêncio, a pressão no peito, respiração pesada e aquela sombra no cantinho. Aí eu fiquei com medo de dormir de novo e esse dia eu não dormi. Sensação de morte, morte em vida. Podia ter sido uma noite linda, mas agora é a mais sombria. Eu sinto algo muito ruim, como se fosse demoníaco mesmo. Eu tenho a sensação de algo querendo me fazer mal muito forte, como se tivesse mesmo uma presença maligna e como se aquilo realmente tivesse o poder de me fazer mal e de me machucar. A sensação assim era muito forte no meu corpo, na minha cabeça, os sons, fica tudo muito forte no meio da paralisia. Eu senti, eu vi e eu acredito que seja algo ruim mesmo, algo que queira de fato fazer mal, porque você não sufoca. Sei lá, pelo seu psicológico. O seu psicológico fala que você está sufocando e você vai sufocar mesmo. Isso eu não acredito. Eu acredito que existe um mal, assim, que possa, sei lá, machucar a gente. Estou acordado, mas estou preso. Preso em um terrível pesadelo. A experiência mais marcante que eu já tive foi em uma vez em que eu estava dormindo fora. Eu acordei presa na paralisia, naquele desespero, aquela sensação horrível de sufocamento, de não conseguir se mexer, de querer gritar. E aí eu logo pensei, vou voltar a dormir para quando eu acordar já está tudo bem. E eu voltei a dormir. E depois de algum tempo, eu não sei se passaram minutos ou horas, quando eu acordava eu ainda estava presa na paralisia. Aí eu voltava a dormir novamente, eu acordava e estava presa de novo na paralisia. Isso acontecendo várias vezes e eu não conseguia sair da paralisia de forma alguma. Eu poderia forçar, eu poderia tentar gritar, nada que eu fizesse adiantaria. Nesse dia, era como se eu estivesse sonhando e só que intercalado ao mesmo tempo com a paralisia. Então, teve um momento que eu saí correndo, subi as escadas pro quarto da minha mãe, só que na verdade era só um sonho. E aí eu acabei me vendo de novo lá paralisado. E o que aconteceu, eu só mantive a calma e esperei parar. Isso se dá por uma falta de sincronia entre a informação cerebral e a resposta motora, né? Ocorre uma atonia muscular generalizada. Os fatores de risco que podem ajudar a desencadear a paralisia do sono são ter horários irregulares de sono, né, ter uma mudança repentina de rotina, transtornos de ansiedade, depressivos,
estresse excessivo e outros distúrbios do sono, né, como a apneia, a narcolepsia. Eu não procurei nenhuma ajuda, eu só pesquisei para saber o que era e depois que eu me informei, na realidade não aconteceu mais. Eu tive a sensação de que isso aconteceu nas vezes que eu saí com os meus amigos e bebi demais. Quando isso começou a acontecer com mais frequência comigo, eu tentei buscar alguma explicação para conseguir entender o que estava rolando, porque para mim era muito desesperador não saber o que estava acontecendo. E eu sou da Umbanda, e eu frequento um terreiro e eu fui falar com o pai de santo a respeito, e o que ele me disse o que acontece nesse momento é quando o seu anjo da guarda ou guia espiritual, enfim, ele tem um contato um pouco mais intenso com você e o seu corpo realmente paralisa por conta dessa transferência de energia. Então não é, na verdade, uma coisa ruim, como as pessoas associam geralmente. Ele fala que esse é o momento quando o seu guia ele quer te comunicar sobre alguma coisa, te passar alguma orientação, e o melhor a fazer nesse momento é tipo manter a calma e tentar tirar alguma coisa de bom dessa experiência. É um pesadelo, mas sempre tem fim. Para evitar que a paralisia do sono ocorra, recomenda-se então ter uma higiene do sono adequada, então ter horário certo para dormir, evitar bebidas estimulantes, do período da tarde até a noite, cafeína, por exemplo, evitar o consumo de álcool, evitar alimentação pesada, então ter uma alimentação balanceada, tratar também as causas de base, por exemplo, algumas pessoas ansiosas, precisa se tratar a ansiedade para evitar que a paralisia do sono ocorra. No caso da paralisia do sono, o tratamento é realizado diante de um diagnóstico prévio. Na acupuntura, a gente prevê o equilíbrio energético. Nós temos energia Yin e energia Yang. A energia Yin é aquela energia mais calma, tranquila, fria. A energia Yang é uma energia que é de agitação, de calor. Tem que ter esse equilíbrio entre essas energias. Então a gente vai avaliar a pessoa e aí vamos descobrir quais são os desequilíbrios nos elementos específicos. Então, aí a gente vai traçar um plano personalizado para cada pessoa. Com relação aos pontos que a gente utiliza no tratamento, existem alguns que a gente realmente chama de estratégicos, porque são utilizados em quase todos os tratamentos relacionados ao sono. Então, nós utilizamos um ponto que aqui no terceiro olho se chama Yin Tang. Esse ponto é muito bom para relaxar, Então, pessoas que têm problemas de sono, não só a paralisia do sono, mas insônia também, Ou qualquer outra questão relacionada a sono, a gente pode utilizar esse ponto. Outro ponto estratégico é o C7, que é um ponto do coração. Esse ponto também está relacionado a questões do sono. Então, a gente vai utilizar de acordo com a necessidade para cada pessoa. A paralisia do sono, o que é? É um sinal do teu subconsciente tentando proteger você de algo. A pessoa vai falar, mas eu não lembro. Lógico que você não vai lembrar, porque essa informação está no teu subconsciente. Como você acessa ela? Através da hipnoterapia. Então não importa o esforço racional que você vai fazer, se você não tratar essa demanda emocional que você tem no teu subconsciente. A hipnose ela pode ajudar na paralisia do sono, mais especificamente no tratamento dos sintomas, ou seja, são tratamentos com base em sentimentos ou sensações. Então, digamos que uma epilepsia, ela não tem um sentimento por trás, então a gente consegue tratar. Uma depressão não tem um sentimento associado, a gente consegue tratar. Qualquer coisa que tenha sentimento envolvido, a gente consegue trabalhar aquele sentimento por trás da questão da pessoa. Então, se você fizer a hipnose trabalhando os gatilhos que vão fazer com que a paralisia do sono aconteça, com certeza isso vai refletir muito para melhorar a paralisia do sono. A gente diria para as pessoas que se você sente algo, se você tem
uma paralisia de sono, você tem que ver o que está acontecendo na tua volta, tem que ver se você está estressado, como está teu trabalho, como está o cachorro da vizinha, como está o namorado. Então, a gente percebe que hoje a hipnoterapia está cada vez se tornando um instrumento de ajuda às pessoas. Hoje o nível de estresse das pessoas, de ansiedade, de depressão, está se tornando uma epidemia. Hoje são 20 milhões de pessoas que sofrem com esses males, e esses males estão trazendo muito prejuízo. E a hipnoterapia, trabalhando essas questões emocionais no subconsciente das pessoas, tem ajudado muitas pessoas a se reconstruírem e poderem seguir tendo uma vida feliz, normal e sem a paralisia do sono. As luzes se acendem e vejo claramente. Por mais que eu sinta medo, não era nada. Era apenas o meu medo me controlando por dentro. Sei que se acontecer de novo, já saberei que são os meus próprios demônios. Demônios que não vão me machucar, porque são demônios que eu mesma crio.